A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu escolho os momentos assim aleatórios para fazer os meus vídeos, né? Estou aqui vou tirar a minha maquiagem, acabei de chegar de São Paulo, um momento muito legal, fui visitar minha sogra, mas eu já queria gravar, né? Só que a vida vai acontecendo e se eu não fizer assim, eu não gravo, né? E hoje eu queria refletir aí com vocês algumas coisas que estão acontecendo aqui nesse coraçãozinho e nessa mente e que eu acredito que pode colaborar aí com a vida de vocês também. E a primeira coisa que eu trago às vezes, a ignorância é um presente. Você vai falar, como assim, Cristiane? A ignorância é um presente? Eu ouvi isso uma vez de uma amiga minha, né? A gente estava fazendo a pós-graduação e aí no armário da biblioteca, ela às vezes estava com muita bolsa e ela guardava, né, as coisas no armário da biblioteca. Inocentemente ela guardava, né? Até que um dia a bibliotecária falou, não pode usar, né, o armário da biblioteca, apenas eu uso quando a pessoa vai utilizar a biblioteca e está com alguma coisa e não pode entrar com bolsa. E a partir daquilo ela falou, poxa, nunca mais agora eu vou poder usar o armário da biblioteca. Por quê? Porque agora eu sei a verdade, antes eu usava por inocência. E aí ela falou, às vezes a ignorância é um presente. E sim, gente, por que eu estou refletindo isso? O Senhor fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E Deus perdoa o tempo da ignorância. Por quê? Porque depois que você conhece, você está em pecado, né? Você está errando se você continuar cometendo o mesmo erro. E por que eu estou falando isso? Eu estou refletindo muito isso nesses dias. Nós temos, né, as nossas desculpas, as nossas máscaras, né, e os nossos porquês. Tentamos sempre justificar para o Senhor, só que o Senhor ele trabalha com verdades. E aí a gente tenta se justificar nas nossas coisas por coisas nossas. E eu estou vivendo essa reflexão através da minha alimentação errada, reflexos no meu corpo. Nesse último mês, eu engordei no mês passado 5 quilos, gente. 5 quilos. Por quê? Porque eu estava comendo as minhas emoções, né? E o Senhor me alertando. Só que isso gera consequências, né? Gera muitas consequências, dores no corpo, outras coisas, alergia atacada, enfim, muitas demandas. E eu não posso alegar ignorância, eu sou consciente. Porque há muito tempo atrás, mais ou menos uns 3 anos, o Senhor já está trabalhando há muito tempo, eu estava compulsivamente comendo, né, fazendo essa alimentação errada, comendo só bobeira, comendo minhas emoções. E um dia eu comendo chocolate como uma louca, o Espírito Santo falou pra mim, você está se matando, isso é suicídio. Não sei nem se eu poderia falar essa palavra aqui, mas então, o Senhor falou isso, você está se matando, né, para de fazer isso com o seu próprio corpo. Isso é errado. Ali foi um alerta, eu parei de comer como uma louca e ficou aquela voz ecoando dentro da minha cabeça. Há pouco tempo atrás, tem aqui a playlist, né? O Senhor me levou a fazer um jejum de 40 dias comendo aquilo que o Senhor fez, sem nenhum industrializado, né? Muito regrado, e eu consegui naqueles 40 dias. E foi maravilhoso, a resposta do meu corpo foi ótima, menos inflamação, houve um emagrecimento, mesmo comendo de tudo que o Senhor fez em grande quantidade, eu não emagreci e muito pelo contrário, tive bons resultados. Só que eu retomei aos velhos hábitos, né? E coloquei na minha cabeça, eu consegui por causa do Senhor, eu consegui porque foi o Espírito Santo. Porém o Espírito Santo falou, não, você conseguiu porque você determinou, porque você é fiel a mim. Sim, mas você colocou na sua cabeça, né? Tem coisa que a gente fala assim, é culpa do diabo, mas nem tudo é culpa do diabo. Porque se fosse pelo sangue de Jesus, se fosse demônio nessa área, era muito mais fácil, né? Era só eu clamar e determinar e falar, sai em nome de Jesus. Retomando, né? A moto passou. Se fosse só o nome de Jesus, se fosse demônio, era muito mais fácil. Era só clamar o nome de Jesus e falar, sai, que ele sairia. Mas não é. Isso são minhas emoções. Faz parte o quê? Do meu domínio próprio. Quando eu fiz aquele jejum, o Espírito Santo falou, eu te dei o dom do domínio próprio. Então é uma escolha sua. Se você vai continuar ou não. E aí, esses dias, né, e hoje, essa semana que passou, me veio a frase que a minha amiga falou. Às vezes, a ignorância é um presente. Porque quando você não conhece, você simplesmente faz por fazer, inocentemente. Porém, eu não posso mais alegar ignorância, porque o Espírito Santo me alertou, ele me levou a um propósito de 40 dias e eu comecei a negar aquilo. E o Espírito Santo me incomodou e falou, agora é uma escolha sua.
né? É você que precisa colocar em prática, é uma escolha, assim como céu e inferno, assim como amar a Deus ou não. E aquele que não cuida do templo, né, do corpo, que é o templo do Espírito Santo, está de alguma forma pecando contra Deus. E aí, galera, o bicho pegou, porque a consciência veio. E eu amo muito meu Deus, e eu tento fazer tudo segundo a vontade dele. E esse é um altar que eu preciso derrubar. É uma máscara que eu coloco para as minhas emoções e eu preciso, inclusive enquanto psicóloga, às vezes eu brincava, né? Eu falava, eu sei, eu tô comendo raiva, né? Eu tô comendo coisas que eu tenho que engolir, né? Coisas que eu não posso falar. Mas eu sei que eu posso elaborar isso em terapia. Então tá na hora, né? De me movimentar. Voltar, talvez, à terapia mais intensa. Cuidar do meu corpo, né? Eu sei o que me faz bem. E é isso que eu vou começar a fazer. Estou assumindo um compromisso público? Talvez. E talvez isso me ajude, foi o que me ajudou no jejum de 40 dias. Assumir aí um compromisso público. E é o que eu vou fazer, né? Vou voltar à atividade física, tomar o controle e aprender a dizer não para algumas coisas, porque se faz necessário. Eu não sei aí qual é a verdade que o Senhor revelou para você e que não é demônio, porque demônio a gente expulsa com autoridade do nome de Jesus. Mas as suas emoções descontroladas, quando você conhece a verdade, é você que vai ter que lidar. E aí o bicho é mais complicado, porque dominar a si mesmo é uma arte, né? É uma arte. Então, olha aí, né? Qual foi a verdade que o Senhor te revelou, que você não pode negar ignorância e que você precisa quebrar esse altar, vencer a si mesmo, né? Vencer as suas emoções, cuidar para colocar em prática. E é isso que eu vou fazer. No meu caso, é cuidar do meu tempo, cuidar da minha alimentação, me colocar em atividade física. Porque quando a gente não aprende pelo amor, né? O Senhor, ele vai usar, seja lá qual for a estratégia para trazer você para o caminho correto. Ele me trouxe o amor, que foi a consciência, quando ele disse, ei, você está se matando, comendo desse jeito, ou compulsivamente, dessa forma, você não está adorando o Senhor. Porque a palavra diz, né? Tudo que você estiver fazendo, faça como se fizesse para o Senhor. Então, me alimentar, eu tenho que fazer como se eu fizesse para o Senhor. E eu não estava fazendo. Eu tenho certeza que Jesus não se alegraria de eu estar comendo aqui. Acho que Jesus seria fitness, seria saudável. Então, eu não estava alegrando o coração do meu Deus. E ele me alertou. Ele me levou a um jejum de 40 dias, ou seja, eu colhi os resultados. Eu sei que eu não passei fome, que eu vivi muito bem, muito pelo contrário, foi muito bom, né? Foi maravilhoso. Só que depois eu voltei aos velhos hábitos. E agora eu não posso mais negar a ignorância. Foi o que ele falou, você não pode negar a ignorância, é uma escolha sua. O que você vai fazer? Não é demônio. Um pouco de hormônio, talvez, entrando na menopausa? Sim, mas muito é decisão, né? E eu tenho que fazer tudo como se eu fizesse para glorificar o Senhor. Vou comer uma coisinha ou outra? Sim, mas assim, esporadicamente, sem gula, porque gula também é um pecado. Então, eu preciso derrubar esse altar. Eu não sei qual é o altar que você precisa derrubar e que você não dá mais para alegar a ignorância. Porque depois que você conhece a verdade, nunca mais você vai poder guardar as suas coisas no armário da biblioteca se não estiver usando a biblioteca, né? Então, sim, às vezes a ignorância é um presente, porém a verdade é um presente muito maior e libertador, porque você não corre o risco de ser pega em uma infração e ter que pagar uma multa, né? E a multa vem. E no espiritual, essa multa, ela é muito grave, né? Ela é entre céu e inferno. Ela é entre estar com Deus e não estar com Deus. Entre colher as bênçãos do Senhor da obediência e não colher. Então, pense aí, o que você já tem conhecimento que o Espírito Santo te deu, mas você ainda continua fazendo. E bora quebrar esse altar, tirar essa máscara, né? E viver como se vivesse para o Senhor, né? Eu estou aqui de coração aberto, porque às vezes a gente acha que tá muito legal, que a gente tá muito bem, né? A gente tenta negar algumas coisas, só que a verdade, ela sempre vai falar muito mais alto. E eu prefiro ouvir a verdade, né? A verdade, ela é um presente muito maior, porque eu não corro o risco de cair numa infração inocentemente, né? Então, eu estou aí quebrando esse altar. Nos próximos passos vocês vão ver. Vou tentar aí registrar em vlog um pouquinho desse processo. Eu sei que não é fácil, mas tudo para mim envolve a santificação e chegar mais perto do Senhor. Então,
Confesse aí seu pecado, peça perdão a Deus e retome, porque se você ainda está vivo e o Senhor está te dando a oportunidade de corrigir a rota, é porque Ele te ama, né? E o amor corrige, o amor constrange, o amor alerta. Então que Deus abençoe você, abençoe a sua semana, que você consiga quebrar esse altar aí que é tão difícil, que você se cure das suas emoções, que o que for demônio saia em nome de Jesus e o que for emoção, que você tenha sabedoria para ouvir o Espírito Santo, decisão e domínio próprio para dar conta, tá bom? Deus abençoe sua vida.